Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo de volta. Por aqui, professor Marcos Xavier. E nesta aula vamos continuar apresentando as funções de banco de dados, tá? Já apresentamos a função BDMax, BDmin, BDsoma, BDmédia. E para essa demonstração, vamos utilizar a função BDmin, tá? Essas funções de banco de dados, elas são alternativas para outras funções muito comuns nas rotinas do Excel. No caso aqui, a gente vai utilizar como alternativa da função mínimo Cs. Essa função aqui seria para esse cenário, né, onde nós encontramos esta base de dados, né, que nós temos aqui as tabelas, temos uma tabela com as colunas filial, produtos, cliente, quantidade e valor. Nessa estrutura ao lado, nós temos a estrutura de pesquisa, ou seja, a estrutura de critérios, né? Ele vai querer retornar o valor mais baixo pago nessa combinação aqui. Então, do cliente Curitiba, da filial Curitiba, do produto Bermuda e do cliente Loja 2. Então, nesta combinação, se esta combinação aparecer na mesma linha, ele vai fazer a análise. Ele vai ver quantas repetições, quantas ocorrências ele encontra desta combinação. E de todas as ocorrências, ele vai retornar o valor mais baixo. Então, como a gente está apresentando, a gente sempre mostra as duas possibilidades para você escolher aquela que você acha mais interessante. A versão clássica seria o quê? Utilizar a função mínimo Cs. Então, eu vou colocar aqui embaixo igual mínimo Cs, sempre respeitando aí os acentos, né? O Excel observa esses detalhes. Como é que a gente montaria a função mínimo Cs? Ele começa perguntando qual é a coluna que tem os valores numéricos que serão analisados. Eu poderia utilizar a coluna quantidade ou poderia utilizar a coluna valor. Aí você escolhe. Nesse nosso caso aqui, eu vou pegar a coluna valor. Então, vou pegar com título também, ó, Ctrl Shift seta para baixo, ponto e vírgula. E agora a gente começa a fazer as composições. Então, a primeira coluna que eu vou analisar vai ser a coluna de filial. Então, eu vou selecionar a coluna inteira, Ctrl Shift seta para baixo, ponto e vírgula. E desta coluna, ele vai buscar esta filial, esta cidade que foi escolhida previamente. Ponto e vírgula novamente. A próxima coluna que vamos passar para ele é a coluna produtos. Ctrl Shift seta para baixo, ponto e vírgula, e o produto que será, no caso, analisado nesta coluna é o produto Bermuda. Ponto e vírgula novamente. Para finalizar, coluna clientes. Então, vou pegar aqui a coluna clientes, Ctrl Shift seta para baixo, ponto e vírgula. E desta coluna de clientes, o cliente que será analisado é o cliente Loja 2. Então, poderíamos fazer várias combinações nesse sentido. Terminado, podemos fechar parênteses, pressionamos Enter e está lá. Então, desta combinação de todas as ocorrências que ele encontrou, o menor valor pago, né, no caso, o menor valor encontrado nesta combinação foi de R$ 908, tá? Mas como eu havia dito, né, o Excel ele é muito complexo, né, uma ferramenta que permite muitas combinações e você consegue acessar esse mesmo resultado utilizando outras funções. Então, nesse caso aqui, você viu que a função mínimo Cs, ele tem uma série de procedimentos, uma série de passos que você tem que fazer. E o objetivo do vídeo aqui é mostrar, apresentar para quem não conhece, a função BD, as funções de banco de dados. Nós vamos analisar aqui agora a função BDmin. E você vai ver que ele vai dar o mesmo resultado obtido anteriormente. Então, nesse espaço aqui que está reservado para ele, vamos acionar a função BD. Lembrando que BD é a abreviatura de banco de dados. Nesse caso aqui, eu quero extrair o menor valor, BDmin. Abrimos parênteses e ele já chega perguntando banco de dados. Banco de dados é a tabela, né? Essa nossa base aqui inteira. Ó. Vamos selecionar ela inteira, Ctrl Shift seta para baixo, ponto e vírgula. Essa configuração, a próxima configuração, ela é bem parecida com a configuração do PROC-V, né? Onde ele solicita a coluna, o número da coluna que tem o resultado que você quer. Como a gente quer, no caso, retornar a coluna de valor, então a contagem é da esquerda para a direita. 1, 2, 3, 4, 5. A coluna 5 é a coluna que a gente vai utilizar para essa finalidade. Ponto e vírgula.
E na sequência ele pergunta qual é a combinação de dados que ele vai observar. Nesse caso, ó, ele vai observar esta combinação aqui. Então, ou seja, na coluna filial, ele vai procurar a filial Curitiba. Na coluna produtos, ele vai procurar o produto Bermuda. Na coluna produtos, ele vai procurar a coluna produtos. Na coluna cliente, ele vai procurar o cliente loja 2. Então, uma estrutura, né, que a gente chama de critérios, onde na primeira linha ele vai procurar o nome da coluna e na linha de baixo ele vai procurar o que vai ser indicado em cada coluna. É só isso aqui, ó, fechamos parêntese. E você pode observar que a montagem da função BDMIN ela é mais simples e direta, né? Então ela é mais rápida de ser configurada, tá bom? Para o nosso caso, só isso, pressionamos Enter e veja que ele retorna o mesmo resultado obtido através da utilização da função mínimo sexta. Então, é uma questão de conhecimento, uma questão de gosto, e aí você aplica aquele que você achar que é mais interessante para você. O importante é o resultado estar sempre correto, tá certo? Logo acima aqui temos mais vídeos ensinando mais truques e macetes do Excel. Vale a pena conferir. Obrigado pela atenção e até a próxima aula.